A psicologia do esporte, ela deve ser integrada às outras áreas do treinamento, né? Como é feita a preparação física e a preparação técnica e a preparação tática. Um dos grandes problemas que se tem quando se pensa em psicologia do esporte, principalmente no Brasil, é que essas áreas são trabalhadas de maneira separada e não integrada no processo de treinamento. Então, quando nós pensamos no componente físico, técnico, tático, nós deveríamos também incluir o componente psicológico dentro desse processo, tá? Dentro da junção da própria periodização do treinamento. Na verdade, quando se fala de atleta de alto rendimento, se tem uma falsa impressão de que ele tem que lidar com um nível de estresse absurdo, né? Essa é uma dos grandes mitos que se tem no esporte. Mas para que esse atleta tenha atingido esse nível de performance, ele tem já ali um rol de características que fizeram com que ele conseguisse superar esse estresse. Isso é o que a gente chama de recursos de enfrentamento ou recursos de coping. Eu não falo de psicologia do esporte de maneira geral. A gente não tem que entender que a psicologia do esporte ela deve ser entendida para todos os esportes. Cada esporte deve ter um tratamento adequado, tá? Em relação aos atributos psicológicos. Alguns esportes eu preciso ter um nível de concentração mais elevado, outros eu devo ter um nível, né, de ativação mais elevado. Isso tudo deve ser ajustado dependendo de cada uma das modalidades. Esse é um tema bastante controverso, a gente tem apenas alguns trabalhos publicados no Brasil sobre a concentração, mas se tem uma grande dificuldade de estabelecer se a concentração ela leva ou não ao maior rendimento ou sucesso no esporte. Eu, particularmente, acredito que a concentração no Brasil ainda vem sendo usada muitas vezes, tá, para impedir com que o atleta tenha aí, durante os dias que antecedem uma partida, a utilização excessiva de álcool, uma vida desregrada. É muito difícil a gente determinar se isso é bom ou se isso é ruim. Nós temos atletas como o próprio Romário que sugere que ele nunca precisou concentrar e apresentou aí uma performance bastante grande em relação a algumas partidas. Eu particularmente acredito que o momento de concentração deveria ser um momento para que na verdade houvesse, né, aí um trabalho específico e adequado de preparação durante esse momento. Simplesmente colocar o atleta dentro de um quarto de hotel não vai fazer com que ele tenha uma preparação adequada. Então ainda a gente precisa de muito estudo para determinar se é favorável ou não. Durante o meu doutorado a gente fez aí, né, a gente fazia parte de um grupo de pesquisa que investigava especificamente as redes sociais, Instagram, o próprio Twitter e a gente tem algumas experiências que foram feitas fora do país. Proibir o atleta de usar a rede social é um tanto quanto ruim. Porque, na verdade, muitas vezes o atleta ele pode ser surpreendido por uma notícia na rede social e isso prejudicar a sua performance. É importante que a rede social ela sirva como um aliado, né? Porque, na verdade, a rede social é importante para o atleta também, inclusive como uma fonte de renda. Então, deve haver um trabalho específico por parte da comissão técnica usando as redes sociais, né, de maneira adequada, para que, né, ela seja utilizada em benefício do atleta. Proibir a utilização é um risco muito grande, né? Como eu disse, o atleta pode ser surpreendido com uma notícia ruim pelas redes sociais e não ter tempo adequado, né, suficiente para lidar com essa questão. O grande problema nessa questão é que muitas vezes a cultura dos nossos treinadores, a cultura de pais no país, é de que quanto mais cedo a criança começa uma modalidade esportiva, maior a chance de sucesso no futuro. Isso é um equívoco muito grande. Porque, na verdade, nós devemos pensar num desenvolvimento adequado dessas crianças ao longo de uma carreira. Nós estamos falando aí de uma carreira de pelo menos 20, 25 anos, 30 anos. Então, nós deveríamos pensar em etapas de desenvolvimento. A primeira etapa de desenvolvimento, né, o mais importante na iniciação esportiva, seria que essa criança tivesse prazer pela prática. Então, forçar ela a fazer um esporte que ela não gosta ou com uma carga de trabalho muito acima daquilo que ela tolera, pode trazer sérios prejuízos,
tanto físicos, né, biológicos, quanto psicológicos. Lidar com essa carga de treinamento em idade precoce, tá, vai ter uma repercussão futura muito ruim, como o abandono da própria prática, e não vai fazer com que se tenha um atleta, né, melhor no futuro. Existe uma recomendação, inclusive, da Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, que é uma recomendação, são 7 premissas, que vão fazer com que eu pense, né, a iniciação esportiva em diferentes momentos. E essa especialização que se faz nas categorias de base, com 10, 11 anos, ela deveria ser feita só depois dos 15. Né? Mas o que acontece a partir daí? O grande problema é que as próprias federações estabelecem competições para essas categorias. Essas competições, elas jogam para que se tenha aí, né, por parte de técnicos, uma pressão muito grande para resultado, né, dos próprios dirigentes dos clubes. Isso faz com que essas crianças, elas comecem muito cedo a prática, elas vêm de uma pressão grande por resultados num espaço de tempo muito curto, e isso, né, tem uma repercussão ruim na formação do atleta inteligente, porque olha só, eu treino para fazer o gol, eu não treino para me tornar um atleta inteligente. Isso é um trabalho de longo prazo, mas o trabalho de longo prazo, ele me traz resultados, não agora, ele vai me trazer resultado daqui a alguns anos. O próprio Neymar, ele falou uma entrevista pós-Copa do Mundo, uma coisa bastante interessante, que na verdade o atleta brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande de entender sobre tática. Porque o atleta, ele é formado simplesmente para fazer gol, simplesmente para passar bola. Ele não é formado para que ele tenha um entendimento do complexo do jogo, né? Então nós precisamos repensar essa formação. Tem um trabalho, inclusive, interessante da professora Maria Tereza Bomme, da USP, que mostra que as crianças têm começado cada vez mais cedo no esporte por conta, né, também dessa pressão das federações, de clubes. Isso, né, traz aí esse tipo de problema.